Como calcular a potência? Usando a matemática para determinar a potência. Determine a quantidade de watts consumidos por uma fonte de energia. Você deverá conhecer os valores relativos a amps e volts. Para determinar a potência, basta usar uma fórmula de multiplicação simples. A quantidade de amperes, ou amps, representa o total de eletricidade usada. A voltagem, por sua vez, mede a força ou a pressão dessa eletricidade. O valor de watts é igual aos amps multiplicados pelos volts. E só, em outras palavras, watt igual a amp vezes volts. Em certos casos, você encontrará essa fórmula escrita na forma W igual a A vezes V. Por exemplo, se a corrente tem 3 amps, 3A, e uma voltagem de 110 V, basta multiplicar esses dois valores para obter a potência de 330 W. Watts. A fórmula é P igual a 3A vezes 110 V igual a 330 W. Sendo P a incógnita indicativa de potência. É por essa razão que watts costumam ser chamados de volt-amps. Disjuntores geralmente têm o valor de amps indicado nos interruptores, representando a amperagem máxima com a qual o circuito pode trabalhar antes de falhar. Também é possível determinar os valores de volts e amps observando os rótulos ou lendo os manuais de operação. É possível consultar na internet os valores relativos a eletrodomésticos comuns. A maioria dos itens domésticos menores ou relacionados à iluminação apresentam valores de 15 a 20 amps e os maiores, de 20 a 60 amps. A fiação doméstica costuma apresentar voltagem de 120 a 240 volts. Dependendo do local, determine a quantidade de amps ou volts da mesma forma. Você pode usar a fórmula de multiplicação de forma reversa. Por exemplo, usemos uma fonte de energia AC 24 a 40. Essa indicação mostra que ela possui 24 volts e 40 watts. A fonte de energia é capaz de entregar 1,6 amps. A fórmula usada será 40 igual a vezes 24. Logo, você deverá dividir 40 por 24 para obter 1,6. Há uma outra razão para usar esse método. Digamos que você queira calcular a quantidade de watts consumidos por um ventilador de teto e o rótulo indique um valor determinado. Você poderia calcular o consumo típico em volts usados pelo dispositivo, contatando o fabricante ou pesquisando online, multiplicando os dois valores e gerando uma estimativa da potência necessária para o funcionamento do ventilador. Determine a potência do resistor. Se quiser descobrir a potência de um resistor, será preciso conhecer a voltagem V e a corrente, conhecida pela variável I. Essa é a chamada lei de Ohm. A fórmula de multiplicação é igual à voltagem multiplicada pela corrente, expressa como W igual a V vezes I. Em alguns casos, você verá essa fórmula com um P no lugar da potência. A fórmula se torna mais complexa quando a potência variar ao longo do tempo. Ela envolve usar o período de tempo em questão para se obter uma média. Trata-se de algo difícil de calcular e, para esse tipo de medição, recomenda-se o uso de aparatos especiais, como um multímetro, usando ferramentas para determinar a potência. Encontre uma calculadora online.
Há muitas páginas na internet com calculadoras usadas para o cálculo da potência. Elas podem fazer essa fórmula por você. Essas páginas geralmente pedem a você que insira os números de volts e de amps. A seguir, basta pressionar o botão Calcular para obter a potência em watts. Tenha em mente, no entanto, que calculadoras online não são sempre precisas, já que cada dispositivo possuirá necessidades de consumo ligeiramente distintas. Algumas páginas darão o valor da potência necessária em watts apenas com a seleção do eletrodoméstico, como no caso de uma televisão ou um computador. Em alguns casos, há planilhas que listam a quantidade de watts consumidos por diversos aparelhos, de geladeiras a aparelhos de som. Examine o dispositivo. Você pode descobrir o consumo em watts de um eletrodoméstico lendo as informações da placa de informações. Essa placa se encontra na parte de trás do dispositivo em questão. Ela, provavelmente, listará a quantidade de volts, amps e watts necessários para seu perfeito funcionamento. Então, ou essas informações estarão disponíveis ou a própria potência estará claramente indicada na plaquinha. Multímetros são inseridos no eletrodomésticos e podem indicar a quantidade exata de energia que eles precisam para funcionarem. A potência de um dispositivo pode variar de acordo com a configuração. Por exemplo, um rádio consome mais energia à medida que você aumenta seu volume. Aprendendo mais sobre fontes de energia. Entenda a importância de conhecer o consumo em watts. A potência em watts representa a taxa na qual a energia é gerada ou usada. Muitas companhias elétricas cobram a conta dos clientes com base na quantidade de watts consumidos. A potência indicada, basicamente, representa a quantidade de energia consumida pelo eletrodoméstico. O valor em watts representa o consumo necessário para que o dispositivo funcione. Por exemplo, geladeiras geralmente precisam de 500 watts para seu bom funcionamento. Talvez seja necessário conhecer a potência em watts, caso você queira ser mais eficiente em seu consumo. Instalar painéis solares ou usar um gerador. A energia elétrica vem em correntes AC e DC. A primeira significa corrente alternada. Nesse caso, a corrente elétrica inverte constantemente sua direção de fluxo e costuma ser usada em casas e escritórios. Já a última significa corrente direta, representando apenas a corrente que viaja em um sentido. Ela estará presente em baterias. Por exemplo, os watts de sobrecarga indicam a potência necessária para iniciar o dispositivo, através da ignição no motor ou compressor. Por exemplo, podem ser necessários 2000 watts para iniciar o motor e o compressor de uma geladeira. Adote um consumo energético mais eficiente. Os watts são uma unidade básica de energia elétrica, mecânica ou térmica. A razão pela qual são tão importantes é que você pode aumentar a sua eficiência. Caso os entenda, diminua o consumo em watts e a eficiência energética aumentará, poupando dinheiro. Por exemplo, digamos que você queira comprar uma lâmpada, tendo uma das opções 100 watts e a outra 23 watts. Se a lâmpada de 100 watts for mais barata, você talvez assuma que seja também a melhor compra. No entanto, em longo prazo,
A lâmpada de 23 watts o ajudará a poupar dinheiro. Faça subtrações simples para determinar a diferença em watts. Nesse caso, trata-se de 77 watts. 100 a 23. Com frequência, empresas de energia realizam suas cobranças com um indicativo em quilowatts. Para descobrir a quantidade nessa medida, basta tomar o valor em watts e dividir por 1000. A seguir, tome o valor em quilowatts e multiplique-o pelas horas de consumo. Esse será o quilowatt-hora, ou kWh. Por fim, basta tomar o kWh e multiplicar esse número pelo custo da energia e você terá o custo energético total por mês, por ano ou pelo período preferido no cálculo. Por exemplo, digamos que você tenha 10 lâmpadas, cada uma de 100 watts. 10 vezes 100 igual a 1000 watts. Esses 1000 watts divididos por 1000 serão iguais a 1 kW. Suponhamos que você tenha usado 2000 horas de energia. Logo, 1 kW vezes 2000 horas por ano igual a 2000 kWh. Se a empresa de energia cobrar 10 centavos para cada quilowatt-hora, você resultaria com 2000 kWh vezes 0,10 igual a R$200, que seria o custo para se usar essas lâmpadas durante todo o ano.